Seja bem-vindo ao canal Mundo Misterioso. Eu sou o Tom e nesse vídeo veremos uma lista com 5 dos casos ufológicos brasileiros mais convincentes até agora. Na quinta posição da nossa lista está o caso do voo 169 da VASP, onde no ano de 1982, toda a tripulação e quase todos os passageiros de um avião comercial que fazia uma rota entre Fortaleza e São Paulo observaram por vários minutos um objeto luminoso que parecia acompanhar o avião e ainda realizou diversas manobras. Quem primeiro observou o OVNI foi o piloto da aeronave, Gerson Maciel de Brito, que já contava com mais de 25 mil horas de voo. Ele fez questão de alertar todos os passageiros para que vissem o objeto pelas janelas, e o consenso de quem o viu é de que se tratava de uma espaçonave alienígena, pois em determinado momento o objeto chegou próximo o suficiente para que os observadores notassem o formato clássico de um disco voador. O próximo na lista é o caso das máscaras de chumbo, que aconteceu no ano de 1966 na cidade de Niterói, no Rio de Janeiro. Esse caso envolveu o desaparecimento enigmático de 2 homens, que posteriormente foram encontrados mortos no alto de um morro. Seus corpos estavam deitados de barriga para cima e com os olhos cobertos com máscaras de chumbo. Os homens eram conhecidos por serem fascinados por assuntos ufológicos, e muitos acreditam que eles estabeleceram contato com alguma entidade extraterrestre no alto do morro, mas acabaram morrendo no encontro. Algo que reforça essa crença é que muitos moradores da região fizeram ligações à polícia relatando um OVNI sobrevoando o morro na mesma noite em que se acredita que os homens morreram. E outros fatores que tornam esse caso ainda mais intrigante é que o caso foi rapidamente arquivado pela polícia e uma caixa que continha os materiais das investigações desapareceu. E a real causa da morte dos homens é algo que jamais foi descoberto. O terceiro na lista é o caso que ficou conhecido como a Noite Oficial dos OVNIs, onde na noite entre os dias 19 e 20 de maio de 1986, um controlador de tráfego aéreo no aeroporto de São José dos Campos, em São Paulo, avistou um estranho objeto luminoso no céu que pulsava em diferentes cores. Intrigado com um objeto que definitivamente não era uma estrela e nem uma aeronave registrada, ele perguntou para um piloto que estava próximo se ele tinha contato visual com o objeto. O piloto confirmou e resolveu persegui-lo para tentar uma identificação, mas o objeto luminoso se afastou em alta velocidade. A seguir, o controle de radar de São Paulo e também de Brasília detectaram inúmeros objetos voadores não identificados em seus radares, e com isso, a Força Aérea foi obrigada a agir urgentemente, enviando aviões caças armados para tentar identificar os objetos e, se necessário, também os abater. Ao total, 21 OVNIs foram detectados pelos radares naquela noite. Por fim, os caças jamais conseguiram se aproximar dos objetos e eventualmente eles desapareceram. No dia seguinte, o ministro da Aeronáutica confirmou o ocorrido. E em 2009, um relatório oficial da Força Aérea concluiu que os objetos perseguidos naquela noite eram capazes de atingir velocidades supersônicas e mostravam capacidade de acelerar e desacelerar de um modo brusco. E o mais interessante, de que os fenômenos relatados eram sólidos e refletiam de certa forma inteligência, pois os objetos se mantiveram em formação pela maior parte do tempo. O próximo na lista é o caso do ET de Varginha, onde no dia 20 de janeiro de 1996, na cidade de Varginha, em Minas Gerais, 3 adolescentes relataram terem visto uma estranha criatura humanoide de olhos vermelhos, que parecia desorientada em um terreno baldio. As meninas saíram correndo do local, mas o relato delas foi apenas um entre diversos outros que surgiram em um curto período de tempo, e que quando conectados indicaram que um objeto voador de origem extraterrestre colidiu na região, e que pelo menos 2 criaturas alienígenas que sobreviveram à queda estavam andando pelos arredores. De acordo com os relatos, ambas criaturas foram capturadas por militares e uma delas inclusive chegou a passar por mais de um hospital na região, onde médicos não eram capazes de atender tal criatura. Enfim, este é um caso surpreendente e bastante convincente devido à grande quantidade de relatos que surgiram de pessoas que não conheciam uma outra, dando detalhes das diferentes etapas que compõem o caso. E na primeira posição da lista está o caso da Operação Prato, uma operação militar que teve início no ano de 1977, na cidade de Colares e arredores, no estado do Pará. Os militares se instalaram na região para investigar a constante aparição de OVNIs que estavam sendo relatados por lá. Muitos dos moradores chegaram a relatar que em algumas ocasiões os OVNIs disparavam feixes de luzes nas pessoas, causando-lhes queimaduras. Além disso, muitos também apareciam com estranhas marcas de agulhas em seus corpos e sofriam com perda de sangue e uma série de outros sintomas incomuns. 20 anos depois, o então capitão da operação veio a público e expôs o caso revelando os detalhes. De acordo com ele, os OVNIs eram de origem extraterrestre e ele chegou a ser visitado por um ser alienígena durante a operação, que apenas disse para ele que não tinham más intenções.
Algumas semanas depois de ter exposto todo o caso ao público, o Irangi Holanda, o capitão da Operação Prato, foi encontrado morto em sua casa. Com o tempo, graças ao esforço de ufólogos, a Força Aérea Brasileira liberou algumas fotos que foram feitas pelos militares durante a operação, mas infelizmente a maioria e possivelmente as melhores evidências permanecem mantidas em segredo até hoje. Então essa foi a nossa lista para 5 dos casos ufológicos brasileiros mais convincentes até o momento. Deixe nos comentários a sua lista, se inscreva no canal, ative as notificações para saber quando um novo vídeo for publicado, nos siga nas redes sociais através dos links da descrição e se gostou do vídeo, avalie, compartilhe e confira as playlists no canal para assistir aos nossos vídeos anteriores. Fique bem e até o próximo vídeo.